No ar, na terra e no mar, Vovoteca TV. E vocês, a admirável nação lotequeira. Concurso 1151, 650 mil na mesa. Uma grade complicada, onde 9 equipes estão divididas entre Copa Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão, sem falar aí na Série B, não é? Após vocês deixarem o like, o joinha, que atrai 14 pontos, chamo o Matheus com suas análises das parciais da grande enquete Vovoteca. É isso aí, galera amiga, nossa grande enquete já está na tela e superando 1.300 votos às 15 horas dessa quinta-feira, as parciais da grande enquete Vovoteca vão apontando e eu destaco. Sem dúvida, estamos diante de um concurso nível hard. São 18 colunas sendo consideradas normais. Qualquer uma que aparecer já filtra o concurso. O exemplo claro seria o empate de 33% para Ituano e Curitiba. Se acontecer, mata já no sábado 67% das apostas. O mesmo se repete nesse duelo clássico entre Fortaleza e Bahia. O empate normal de 34%, se acontece, fulmina 66% das apostas. Portanto, cerquem ou mesmo cravem algumas colunas azuladas. Elas vão muito fazer a diferença no resultado final. No campo de favoritismos, temos o Corinthians, de elenco renovado, como o único super favorito do concurso, com seus 85%. Sem dúvida, o secaço da galera, e concordo. Mas se você é um cercador de listradas, aí temos uma zebra boa nesse improvável empate de 11%. Ainda falando em favoritos, o 1151 apresenta 4 favoritos, meramente percentual, ou 50% mais um pouco dos 4. Acredito que um ou dois podem pipocar, e eu vou escolher o Vitória com 52% e o Ituano com 53%. Como os favoritos de maior risco, afinal, o Juventude já mostrou ser perigoso fora de casa, e se compararmos os elencos, fica claro que o Coritiba pode segurar a arrancada do Ituano. Já as nossas zebras, apenas 4 casas zebradas, e dentro das possibilidades vermelhas, eu escolho para cercar com o duplo e torcer pelo sempre cruel Bragantino, que aparece com 7% na casa do Galo, que deve poupar pensando na Libertadores, e o Vila Nova, que após 3 vitórias nas últimas 5 rodadas, assumiu a 3ª colocação e pega um vozão que chega abalado após 2 derrotas no Sul, de 2-1 para a Chapecoense e de 3-1 para o Coritiba. É isso aí, galera, esses foram os meus destaques da nossa grande enquete. Continuem votando sem parar no vovoteca.com e no LotequeiroSBR, nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu passo a bola para o JP para a análise do nosso jogo Sugestão. É isso aí, Matheus. Também estou concordando novamente com você. Eu acho que os resultados normais, que necessariamente não são primeira e às vezes nem segunda escolha, tem normais aí de terceira escolha, vão fulminar mesmo várias apostas. A gente tem que ficar atento, né? Só que não é só com as casas normais, são com as surpresas, com as zebras e com esses favoritos que um ou outro sempre pode pipocar. Gostei das suas breves dicas. E agora você jogou a nossa matriz, o nosso jogo Sugestão. Como vocês sabem, é composto de 14 secos. Ao lado, eu deixo aí minha indicação daquilo que eu acho um jogo para 5 duplos, né? Então, deixo os meus principais duplos que eu vejo necessidade. Aponto aí o jogo do triplo. Novamente, fico aí com o clássico carioca, o jogo 1. E aquela possível zebra, né? Quem sabe ali, aquela zebrinha do lado do maior favorito, é ela que vai fazer a diferença, que vai fazer você me mandar um cartão com grande prêmio lá pro vovoteca.com, colocar na sala ouro. Essa é a minha torcida. Vamos a uma breve análise aqui do que me levou à marcação desses secos, desses duplos e de tudo mais. É rapidinho, vamos nessa. Jogo 1 Fluminense Botafogo, típico jogo para triplo. Um Flu que encaixou, né, seu jogo, ele vem conquistando pontos valiosos e um Fogão líder. Porém, ambos pensando nos jogos da volta da Libertadores, com tendência até de poupar alguns titulares. Acho que o empate pode acontecer e começo com ele,
com ele, né? Eu vou aí na coluna do meio. Se eu fosse usar um duplo nesse jogo, seria empate e Botafogo. Mas eu vou acreditar, sempre acredito em algum empate seco e esse será um dos escolhidos. No jogo 2, o Vitória recebe o Juventude, é o 17º contra o 11º. Com a corda no pescoço, o Vitória necessariamente precisa de 3 pontos, não tem jeito. E deve pressionar o perigoso Juventude, que deve ficar na espreita. É jogo duro aqui, galera, não tem jeito. Com leve, então, tendência de coluna 1, né? Pelo fator campo aí, eu acho. Começo com ela e talvez a use como seco. Coluna 1 no jogo 2. No 3 é o Corinthians na Neoquímica Arena recebendo o Lanterna Atlético Goianiense. Na busca de um seco confiável, creio que o Corinthians, com o elenco renovado e mesmo pensando no jogo da volta, que já é na terça-feira, quando recebe o Fortaleza na Sul-Americana, eu não creio que irá poupar muitos jogadores, né? Deve poupar um ou outro mais cansado, mas o elenco agora ficou um pouco mais inchado, tem gente aí para estrear, tem craque novo na parada, eu acho que vai estrear, e então eu vou também com a grande maioria, vou de Corinthians, coluna 1, devo fixar nele. Jogo 4, Goiás e Mirassol, Série B. A classificação segue embolada e aberta e o sonho, né, do G4 vai mantendo vivas as esperanças aí. O Goiás vencendo, cola no próprio Mirassol. Então o Goiás tem 37 pontos, o Mirassol 43. Aí o Goiás iria 40 e o Goiás tem um jogo a menos, né? Tem isso aí também, né? Então isso aí pode reativar de vez o sonho de voltar à elite. Aqui o fator casa deve ser determinante. Eu acredito nele e vou começar com ele. Mas da Série B, esse Mirassol de bobo não tem nada fora de casa. Ele é o 7º melhor visitante, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Por isso que aqui eu também sugiro queimar um duplo, coluna 1 e coluna do meio. No 5, o Ituano recebe o Curitiba. Série B novamente aqui, é o 16º recebendo o 11º. 28 pontos do Ituano, 37 do Coritiba. Acontece que o retorno do Ituano melhorou, o time melhorou muito. Só para termos uma ideia desse Ituano aí, ele tem 8 vitórias no campeonato. 6 delas foram em Itu, 3 delas recentes e na sequência. Os últimos 3 jogos em casa ele venceu os 3. Isso mostra uma equipe diferente, né? Então, do primeiro turno nesse retorno. Assim, creio que tem reais condições de vitória e também de derrota. Por quê? Porque vai para cima, vai ter que se expor, tem que sair lá da situação difícil. Então, uso os 2 palpites aí. Coluna 1 na matriz e abro o duplo por Curitiba, que aliás ontem enfiou logo 3-1 no Vozão. Mostrou aí que tá querendo muito se aproximar lá de cima também. Então, Ituano, coluna 1 na matriz e sugestão de duplo, aberto, coluna 1 e coluna 2. Jogo 6, Fortaleza recebe o Bahia, clássico tricolor dos melhores do Nordeste. O desequilíbrio pode vir do fato do Fortaleza dividido e já nessa terça visita o Timão e Itaquera, aí, que é sul-americana, né? Perdeu a ida lá, que todo mundo achou que não perderia, perdeu. Então na terça ele já vai ter esse jogo contra o Corinthians. Porém, Fortaleza está em terceiro no Brasileirão. Não deve entrar com desfalques. Pelo menos é o que eu imagino. Precisa saber o que pensa o técnico, né? Já o Bahia briga por G4 e só pensa no Brasileirão. Aqui vejo muito equilíbrio, né? E eu acho que eu vou fixar mais um jogo aqui como empate seco. E vai ser meu palpite aqui, empate para Fortaleza e Bahia. Jogo 7, Atlético Mineiro, Galo Mineiro, recebendo o Bragantino. Se depender de tabu, o Galo está bem. 4 vitórias, 5 empates e 0 derrotas frente ao Bragantino. Há muitos anos se enfrentam e tá aí o Bragantino em busca de sua primeira vitória nesse pega aqui. Porém, o foco principal do Galo do momento é o jogo da volta, recebendo o Fluminense pela Libertadores. Oportunidade para o Braga quebrar o tabu ou ao menos empatar.
Começo na coluna 1, mas vou usar um duplo aqui. Eu vou de coluna 1 na matriz e Atlético e empate como sugestão de duplo. No jogo 8, o Vascão da Gama recebe o Palmeiras, só que não recebe, o jogo vai ser numa Garrincha, campo neutro, fator que não deve ter nenhuma influência nesse jogo. As duas equipes vêm bem, vêm de sequência invicta, mas sem dúvida, com o foco 100% no Brasileirão, o Verdão cresceu e cresceu muito e deve confirmar o seu favoritismo aqui. Eu vou com ele, coluna 2. Chapecoense e Avaí, Série B, jogo 9. Clássico Catarina aqui pra galera lotequeira. A Chape melhorou no retorno, isso aí todo mundo sabe. Começou a pontuar e apesar da derrota normal de ontem, né, perdeu de 3-2 pro Vila Nova fora, aqui tem minha primeira preferência, a coluna da Chape aqui, coluna 1, mas também não descarta aqui um possível e sempre certo empate nos clássicos catarinenses. Por isso, devo usar o duplo 1x, um dos meus 5 duplos, então seria Chapecoense e empate. No seco, Chapecoense. Grêmio e Flamengo, mesmo oscilando no campeonato e até dentro dos próprios jogos, é assim que eu vejo esse Grêmio. Creio que o tricolor aqui, ele tem ligeira vantagem frente a um Flamengo que tem a Libertadores como foco principal de momento. Ou seja, Flamengo muito mais desgastado, tendência até que poupe algum craque aqui. Por isso, mesmo com medo, eu vou fixar no Grêmio, coluna 1. Jogo 11. Aqui é São Paulo versus Inter. É o quinto contra o oitavo. São Paulo ali, né? Brigando ali por um G6, G4. Apesar do ótimo desempenho no Morumbi, não será nada fácil para o tricolor, provavelmente a alternativa, assim como foi contra o Cruzeiro, vencer o Colorado em alta, que após 3 vitórias seguidas já ameaça a turma do G6. Olha, o Inter vem chegando, hein, galera? Abre o olho com eles aí. Eu vou começar na coluna 1 dos mandantes. São Paulo é muito forte no Morumbi e mesmo que entre com aquele time alternativo, tem bons valores e pode vencer. Mas esse jogo merece até um investimento aqui, até de triplo, tá? Para vocês verem a dificuldade que eu estou enxergando. No jogo 12, o Cuiabá recebe o Cruzeiro. Que isso, hein, Cuiabá? 19º, tá ali, próximo ali da rabeira. Ele tá em rota descendente esse Cuiabá, né? Os últimos jogos aqui, últimos 5 jogos, teve apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A última, na última rodada, 3-0 pro Inter. Já a Raposa perdeu na última rodada pro São Paulo, né? Que todo mundo ficou aí abismado. Mas é até um clássico, né? De Cruzeiro de São Paulo, de tradição pró-São Paulo. Então, deu tricolor. Mas aqui ele visita um Cuiabá. E a Raposa está em 7º. Eu acho ela com um elenco superior e que pode aproveitar o momento ruim do Cuiabá, que dentro de casa não consegue desenvolver um futebol que convença. Em casa, o Cuiabá tem 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, tá? Então o Cruzeiro, mesmo fora, ele tem 3 vitórias fora, 3 empates e também tem 7 derrotas fora. Mas, cruzando todas essas informações e o momento, meu palpite vai na Raposa, coluna 2. Chego no jogo 13 com Criciúma e Atlético Paranaense, Série A. Ô jogo difícil de prognóstico esse, hein? Fala sério. Mas fator casa e Atlético com Sul-Americana na cabeça me faz acreditar na coluna 1. Simples assim. Eu vou de Criciúma, vou com Tigre, coluna 1, com muito medo. Jogo 14, fechando, Ceará e Vila Nova. Tá aqui um jogo legal. O Ceará em casa é muito forte, né? E o Castelão deve receber um ótimo público. O Vozão volta para casa, então, onde tem essa ótima campanha, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas. Recebe um Vila em alta, mas que cai, né? Ele perde rendimento quando joga fora de Goiás. Esse é um fato. As 2 últimas jogos fora de Goiás perdeu os 2. Ele nos últimos 5 jogos fora de casa tem apenas uma vitória e um empate e 3 derrotas. É difícil a vida do Vila quando ele sai. Então aqui eu vou começar com a coluna 1, mas não descarto que o Vila consiga
segurar um empate nesse jogo que fecha o concurso dos 650 mil. Quem sabe, né? Um empatezinho aqui pode significar um 14 acerto gordo. Espero ter ajudado compartilhando minhas análises. Sei que loteca é pré-jogo, é loteria, mas gostamos dela e sempre tentamos de alguma forma buscar o pote dourado, seja com análise, com opinião, com informação. Esse é o trabalho do vovoteca.com e também do Lotequeiros BR. No vovoteca.com, como vocês sabem, tem lá a enquete, tem lá uma série, um show de planilhas estatísticas informativa. E no Lotequeiros BR tem as 14 análises escritas do trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho. E sabe o que mais? Que a paz de Deus envolva essa grande nação lotequeira e para isso eu digo amém.